Eu sou o Murilo Selva, tenho 31 anos e vamos conversar um pouquinho sobre veganismo. Como começar a ser vegano? Da onde começar? Por que começar? Bom, eu comecei, falando de mim, quando eu tive essa virada na minha vida, eu tinha entre 18 e 19 anos. Hoje eu tenho 31, então tenho uma média de 13 anos já. E eu comecei num momento da minha vida que eu tinha pouquíssimos recursos, sinceramente. Eu estava cursando o meu primeiro curso, que foi em Goiás, na UFG, fiz artes cênicas. E durante aquele processo eu enfrentei uma grande descoberta de autoconhecimento na minha vida, um processo incrível, um aprofundamento que eu tive acesso nesse momento da minha vida. E aí, junto com o autoconhecimento, veio o desejo de que eu precisava engajar também o meu processo de alimentação junto ao meu processo de descoberta e de autoconhecimento. Vou dar algumas dicas de como eu imagino que você pode começar esse processo de ser vegano, essa transição alimentar. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito pontual e é muito importante que algumas atitudes sejam desempenhadas de modo prático, né? Que elas tenham uma aplicação prática e uma efetividade mesmo de ação e de transformação para o nosso meio. Por mais que algumas pessoas falem, mas eu sou uma pessoa só, eu não tenho condições de me mobilizar de modo que eu possa realmente fazer uma diferença no sistema e no mundo, né? Mas faz sim. A sua vida, as suas atitudes influenciam, impactam pessoas que estão no seu redor. E você serve de exemplo também, a sua vida serve de exemplo para que você testifique outras maneiras e outras possibilidades de viver e existir. Dali a alimentação ela está muito, muito imbuída de uma responsabilidade social muito forte, porque atualmente o desejo de comer carne, a coisa de comer carne, a cultura carnista em si, ela já é muito questionada. E se a gente parar para pensar, a gente acaba reproduzindo ao longo da nossa vida um padrão de uma vida inteira, de uma cultura inteira, que a gente poucas vezes parou mesmo para questionar se de fato aquilo fazia sentido para a gente. E eu acho que hoje as coisas estão tão gritantes, né? As coisas estão tão enlouquecidas e tão fortes de tudo que a gente tem notícia, que algumas atitudes precisam ser tomadas. Da onde começar? Assim? Da onde dar esse passo? Bom, eu acho que a princípio você precisa entender que é possível viver sem alimentar de origem animal, sem nenhum ingrediente de origem animal. Você não vai morrer desnutrido, você não vai passar necessidade, você não vai ficar com um aspecto doentio, apático, e sem vida, e sem massa muscular, e sem energia. Isso daí são muitas histórias que as pessoas foram reproduzindo ao longo do tempo. E é claro que numa grande escala de pessoas experimentando um estilo de vida, há uma porcentagem dessas pessoas que vão ter algum tipo de efeito colateral mais agressivo. Talvez aquilo não, de fato, não sirva para o corpo dela. Ela precisaria de um acompanhamento médico mais detalhado, né? Mais sofisticado. Mas ainda assim, uma pequena parcela de pessoas dentro de toda uma comunidade que alterou o modo de sobrevivência para poder generalizar e dizer, porque todos que vivem assim, todos que se comem desse jeito, então tem uma vida X porque eu vi X caso, X pessoa que aconteceu isso. Não, cara. É muito mais possível do que impossível. É muito mais praticável do que não. Desde que eu me tornei uma pessoa que eu trouxe a alimentação como prioridade nos meus processos e decidi mudar, a minha vida mudou completamente. Eu não fico mais doente, eu não fico doente. E é incrível poder ter a garantia de que com dinheiro, com remédio eu não vou gastar. Eu invisto esse dinheiro me alimentando melhor. Dinheiro com qualquer outra coisa de despesa que eu precise para cuidar de uma saúde debilitada, não é uma questão que eu vou viver. Então isso dá uma satisfação, sabe? Isso legitima todo o meu processo, isso testifica o meu discurso, isso mostra que eu sou o exemplo vivo e prático das ideias que eu acredito.
Enfim, eu acho que para você começar, um ponto muito importante é acreditar que é possível para você. E que por mais que seja distante, às vezes, uma ideia que pareça ser burguesa, elitista, algumas pessoas vão acreditar nesse discurso, porque ser vegano é muito caro, é muito elitista. Meu, não é assim. O quilo da carne é muito caro. Com esse valor, você vai na feira e você compra inúmeros produtos. Com esse valor, você pode investir em outras coisas da sua vida que também vão ser saudáveis, entendeu? E não é esse discurso de que precisa ser, que é burguês, que é elitista, é mesmo que é para segregar uma parcela da população para que essa parcela tenha acesso. Mas isso não é uma lei, algo que determina. A parcela da população que não tem os mesmos recursos de outra, ela também tem o direito de se alimentar bem. É um direito que é vital, é um direito que é da existência dela. E é um direito de reivindicar por saúde, porque a gente precisa estar vivo, entendeu? Para poder ir reivindicar por outras pautas. A gente precisa estar vivo para reivindicar por uma série de outras questões que são urgentes, mas que demandam do nosso corpo e da nossa energia para poder lutar por eles. O segundo passo, eu acho que é trazer para o possível e praticável da sua realidade. Como que é a sua relação com o tempo? O tempo hoje, ele é uma questão elitizada. O tempo e a nossa relação com o tempo na nossa sociedade, ela de fato, algumas pessoas podem mais do que outras, algumas pessoas têm mais espaço para poder vivenciar uma vida com uma qualidade de tempo diferente de outras. Porque tem gente que precisa passar muito tempo dentro de um transporte público para ficar o dia inteiro trocando tempo por dinheiro num trabalho que vai ganhar o suficiente para ela pagar a conta e comer de uma maneira básica. Mas é isso que a gente tem que mudar. O que é praticável na sua realidade, o que é básico para você, que pode ser melhorado, e algumas escolhas que podem ser transformadas. Vou na feira num dia, compro aquilo naquele dia, vou numa xepa para pegar mais barato, vou gastar uma grana que eu gastaria num quilo de carne no verdurão, no sacolão. O que eu posso fazer para transformar isso numa rotina possível? Vou fazer no final de semana, as marmitas da semana, vou fazer uma quantidade de comida grande para congelar e para manter na geladeira e comendo ao longo da semana. Vou esquematizar 2 ou 3 dias, de modo que eu possa organizar isso, ter um dia que eu tenha uma janela de tempo maior para poder produzir isso, pensar, planejar, elaborar. Vai ter um tempo aí a mais. Você vai precisar parar e pensar sobre o que você vai fazer e aonde você vai ter que ir, quanto você vai gastar em cada lugar, como você vai organizar e gerenciar a sua alimentação. Mas se você traz isso como prioridade na sua vida, isso não é um sacrifício, não é uma coisa que você vai falar que isso está mudando negativamente, né? Pelo contrário, o sentido de organização ele pode ser potente em várias coisas. Daí trazer isso também para a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, com a nossa vida e com o nosso alimento, eu também acho igualmente potente. E daí o terceiro ponto eu colocaria autonomia, que é isso, é você ter força para se engajar por conta própria nas suas escolhas e poder legitimar isso com a sua prática. Autonomia de escolher o que você vai comer, quando, como, sabe? Escolher qual alimento, se engajar no preparo, se engajar na escolha e se engajar no modo como se faz, no preparo, assim, de saber exatamente o que você está usando, o que você está usando e como você está usando, o que está entrando dentro de você, sabe? Acho que tem um lugar de autonomia, de preparar o próprio alimento, que é muito importante para quem está passando por essa transição. Algumas pessoas moram com os pais, moram com companheiros, moram com outras pessoas, com amigos, e não se sente muito livre, né, para poder vivenciar uma certa prática alimentar por conta do coletivo ali que está envolvido. Mas você tendo autonomia, você consegue ir dialogando e organizando espaço para você poder trazer isso para o próprio coletivo, né? E quem sabe de alguma maneira oferecer uma possibilidade a mais para que essas pessoas repensem também. Mas eu acho que é possível a partir do momento que você traz para você a prioridade
e o sentido de autonomia, porque você vai pegar pela mão, assim, tipo, eu vou fazer acontecer e depende só de mim, assim, da minha organização, da minha visão, de como eu consigo organizar tudo isso, né? Daí eu acho que o quarto ponto seria buscar referências, e buscar referências são muito importantes, assim, para a gente clarear um pouco, clarear, para a gente poder elucidar melhor, né, ilustrar melhor o sentido de o que está fortalecendo, assim, ideologicamente, esse desejo. Porque tem que ser uma coisa que parta de dentro de você. Se não for de dentro, o que está fora não vai dar conta de sustentar. Porque depois é uma cobrança, né, e uma lógica que a gente entra socialmente que fica difícil de sustentar algo que não é uma verdade para você, que não é algo que você acredita. Então acho que as referências, elas são importantes porque elas vão dando suporte, né? Então nesse sentido eu recomendo o filme Terráqueos, que você encontra ele na plataforma online por terráqueos.org. Ele é disponibilizado nesse link. E na Netflix eu recomendaria Cowspiracy, What the Health, que são materiais interessantes para você pensar e repensar essa questão. Tem o livro A Política Sexual da Carne, que vai trazer uma visão muito interessante do ponto de vista, inclusive feminista, sobre o assunto. E existem muitos outros, assim, muitos outros caminhos, muitos outros veículos. Assim como acompanhar perfis e pessoas que estão aí militando de forma ativa, passando informações, passando vivências, passando experiência, porque isso também vai fazer muita diferença. Entrar em contato com pessoas que vivenciam e que estão trocando experiência, mas no ponto de vista prático, de eu poder falar alguma coisa que eu vivencio e poder trocar nesse lugar e mostrar para você que é possível, que é uma possibilidade que eu vivo, e como eu não tenho nada de diferente de ninguém, ela pode servir também para você. Fica muito mais difícil você considerar mudar o seu posicionamento, mudar a sua visão sobre algo, se você não conhece aquilo. E é mais difícil ainda se você não tem uma referência prática, uma referência humana, de que existem pessoas que vivem daquele jeito, e que é completamente possível, que essas pessoas são normais, que essas pessoas têm uma vida comum, como qualquer uma outra. E eu acho que tem um ponto que é importante pensar, de que eu não estou falando que o sabor da carne é ruim, sabe? Tem gente que vai falar, não, porque eu gosto, porque é o gosto. Não é, a questão não é o gosto. O gosto, enfim, pode ser bom. O que vai mudar é você, sabe? A questão não é o gosto, a questão é ética. A questão é você olhar amplamente para a situação, o que é a maneira como você se alimenta, como isso se relaciona com o ecossistema, com o meio ambiente, com o planeta, com as pautas ambientais, com as pautas de sustentabilidade, com as pautas de preservação, né, do nosso mundo. Porque do jeito que está, e a gente sabe o quanto que essa mão do capitalismo, né, diante da indústria e do agronegócio, o quanto que ela impõe um esquema de vida que é totalmente destrutivo. E se continuar do jeito que está, a longo prazo, a médio prazo, não vai ter saída mesmo. A gente já está comprometendo completamente o ar, a água, a terra, o clima, as condições de vida dos ecossistemas, e acaba que uma coisa interfere na outra e que vai interferir na gente. A gente está comendo cada vez mais veneno, a gente está comendo cada vez mais alimentos que não têm propriedade nutricional. As pessoas estão morrendo cada vez mais cedo por causa disso. Quem controla o que a gente come, controla a nossa vida. O outro ponto que eu acho que é buscar soluções em adaptações que vão dar conta do suporte nutricional que você está fazendo a adaptação. Então, buscar referência, buscar ler rótulo e entender o que é uma quantidade de proteína, de qualquer outro alimento, macronutriente, micronutriente que você precisa para a sua demanda diária, que o seu corpo precisa, o quanto o seu corpo precisa, o quanto ele vai gastar de energia e que o quanto isso é traduzido para a eliminação de água e de sais minerais e de micronutrientes que ele tem para ele poder
gozar da vida e exercitar e poder ser uma pessoa comum, né? E poder ter a mesma rotina. É possível. Existem várias. Primeiro que o grupo das leguminosas, que são os grupos dos feijões, dos brotos, dos grãos, eles têm muita proteína e muito cálcio e muitos micronutrientes que são enzimas que fazem toda a diferença, que são óleos essenciais, óleos graxos para o nosso organismo, sabe? Que eles são equivalentes ou quase que maior ainda o potencial nutricional e de absorção daquele nutriente, daquela proteína, daquele ferro. Existem modos de preparar também que você potencializa. Existem combinações que você faz com um alimento e outro que cria uma sinergia que potencializa o alimento em si. Ele vira um superalimento. Seu corpo absorve muito mais e de uma maneira muito mais orgânica esse processo. A carne, quando está no seu organismo, ela demora muito tempo para ser digerida. Ela entra em estado de decomposição e dentro do seu organismo esse estado vai gerando toxinas e deixando o seu organismo ácido, ou seja, predisposto a receber doenças, predisposto a um desequilíbrio. Bom, o próximo ponto que eu diria é conviver e conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que você sabe que estão meio que numa vibe, num pensamento, numa visão parecida e que vocês possam trocar figurinhas sobre. Acho que é importante ter um suporte real, humano, um grupo de apoio de pessoas que estão pensando parecido e estão remando para o mesmo lugar, porque vai se fortalecendo. Porque daí nas dificuldades sobre o processo vão poder trocar e encontrar numa dificuldade de um, uma dificuldade do outro, o que a gente pode fazer para fortalecer e para dar um passo a mais, para avançar nisso. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, isso fez toda a diferença no meu processo. Eu já fui uma pessoa que outras pessoas conheceram e que a partir dessa relação também mudaram. Então, assim, conhecer pessoas, essa tecnologia do relacionamento e da troca, ela é muito potente. E, sim, a sua vida, ela vai impactar a vida de outras pessoas que estão ao entorno. De pessoas que convivem com você, de pessoas que vão olhar para você como um modelo de algo que elas possam repensar e pensar sobre. Acho que um outro ponto é buscar realmente um contato com profissionais da saúde que já estejam meio que engajados nesse pensamento. Tanto quanto nutricionistas, nutrólogos, médicos, que você vá fazer um check-up, que você vá fazer sua consulta, que você vá medir os índices glicêmicos, os índices, todos os seus exames que você precisa fazer, questão de vitamina B12, tudo isso que é bom saber o quanto está equilibrado e alinhado e ajustado, mas tenta se aproximar de profissionais que ou são veganos, vegetarianos, ou que têm afinidade, sabe? Ou que têm uma relação de considerar a possibilidade real e prática desse estilo de vida. Porque há muitos médicos dentro da medicina ocidental que não têm um pensamento que acolhe esse tipo de experiência por uma questão de preconceito mesmo, de mero preconceito de tempo, porque eu acho que é uma questão que está começando a ficar mais forte agora. E a geração de muitas pessoas que foram formadas e muitos profissionais que foram saindo para o mercado não chegou por algum motivo. Mas hoje em dia é possível, é fundamental considerar que essa pessoa existe, sabe? E então eu acho que buscar referências, buscar estar informado, buscar materiais na internet, a internet tem tudo, sabe? Eu acho que é um caminho importante para a gente começar a pensar em se deslocar do lugar, de um lugar mais comum, de que você antes não questionava e antes você reproduzia um sentido de uma vida que era o padrão, era o conveniente, mas há sempre um momento, assim, há sempre um lugar de ampliar isso. Acho que tem um pouco a ver também com a busca interior. Acho que o último ponto seria investir no autoconhecimento, sempre. O autoconhecimento ele vai abrir espaços dentro de você para que outras coisas novas possam entrar e ocupar esses espaços. O autoconhecimento ele vai trazer para você uma ideia e um fundamento de que você é muito mais do que você acredita,
de que você é muito maior do que você consegue ver, de que você é muito mais forte do que você acha que você é. E nisso, o processo de reeducação e reestruturação alimentar se engaja também, porque você vai se ver como uma coisa nova, uma pessoa que está se descobrindo, que está se explorando e está vivenciando algo que está fazendo bem para ela e está fazendo bem para o todo. E isso faz muito mais sentido. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês algo que eu vivencio e que eu sinto que é bom para mim e que eu quero compartilhar. E nesse momento que a gente vive tão turbulento e tão cheio de coisas que estão nos afetando profundamente, eu acho que é um papel social importante também, de compartilhar o que eu sinto que é bom para mim e que eu acho que pode ser bom para você também e que pode ser bom para o planeta todo. Considere o veganismo, considere uma reeducação alimentar. Questione o esquema da indústria, o esquema do agronegócio, o modo como o mercado está estabelecido, o modo como o governo se relaciona, a mídia se relaciona, todos esses pilares se relacionam com essa estrutura. É tudo muito, muito grande. Parece que a gente não vai dar conta. Mas se a gente se unir, se a gente estiver junto, cada um pode oferecer o que tem, que é o seu próprio corpo, que é a sua própria vida, e acreditar que a gente está indo para algum lugar melhor.